Graças a Deus. Quantos estão alegres aqui neste culto e pode dizer amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus. O tema de hoje é o jejum bíblico. Eu vou tomar como base para esse título do jejum bíblico o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Mateus 6, esses versículos poucos nos darão bastante entendimento sobre o que é jejum. Diz assim: quando jejuarem, isso são palavras de Jesus, porque ele logo anteriormente estava ensinando a oração, na oração do Pai Nosso. Aí ele falando: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa plena. Versículo 17: ao jejuar, aí vem o ensinamento: arrume o cabelo e lave o rosto, não fique todo arrepiado, não é parecendo que passou na porta do cemitério, não. Passe uma brilhantinazinha no cabelo, né, irmão Antônio? Era tempo da brilhantina ainda, né? Pintei o cabelo, lave o rosto, né? Passe um perfume e fique alegre. Verso 18 conclui: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai. O nosso Pai quem é, irmãos? Deus, o seu Pai que vê em secreto. Os outros veem, nós vemos o exterior, mas Deus vê lá dentro, viu, irmão Félix? Não é isso? Deus vê o nosso interior. E seu Pai, o nosso Deus, que vê em secreto, o recompensará. Quantos pode dizer amém? Tem recompensa para quem jejua certo, de acordo com a Bíblia. Primeiro, alguns tipos de jejum para nós darmos uma palavra mais didática, né? Mais didática. Eu dividi aqui em 6 tipos de jejum. Quais são os 6 tipos de jejum? Primeiro, jejum físico, refere-se ao corpo, por ordem médica. Muitas vezes as pessoas fazem jejum porque tem que fazer um exame de sangue, uma coisa ou outra, não é? Então esse é o jejum que nós falamos de jejum físico. Outros fazem para emagrecer, outros fazem para outras finalidades. O jejum físico é esse que nós entendemos, que refere-se ao nosso corpo. Segundo lugar, segundo tipo de jejum, jejum emocional. Jejum emocional refere-se à alma. Tem alguma moça apaixonada aí? Já viu? Moça apaixonada muitas vezes fica sem comer, sem beber. Eu não sei por que disso, né? E tem rapaz que fica assim também. Começa a ficar sem comer, sem beber, apaixonado, não é? Então, na realidade, esse jejum emocional fala de sentimento da alma, que a alma é o centro das emoções, né? Do intelecto, da nossa vontade, da nossa volição e, por que não dizer, do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência também. Jejum emocional refere-se à nossa alma. Terceiro lugar, jejum individual, é o jejum que faz uma só pessoa. Por exemplo, eu posso resolver e acertar com Deus que eu vou oferecer um jejum a Ele, e a minha esposa pode não fazer o jejum, mas eu faço. Esse é o jejum individual. E tem um jejum que se faz coletivo, né? Toda a igreja faz, porque foi convidada para um propósito, uma finalidade, mas o jejum pessoal é individual. Quarto, é o jejum coletivo, é o que nós estamos falando de muitas pessoas. E quinto, jejum espiritual. Jejum espiritual refere-se ao espírito por razões religiosas, vou explicar daqui a pouco também. E em sexto lugar, o jejum bíblico, aquele que se baseia na Bíblia Sagrada, é o que nós iremos focar hoje. 4 motivos para jejuar. Talvez você esteja pensando, mas para que eu vou jejuar?
Para que eu vou jejuar? Eu gostei de ver o Luz aqui hoje, é novo convertido, se batizou no último batismo, não foi? Que benção, que maravilha. E muitas vezes a pessoa fala, mas para que jejuar? Quais os motivos para jejuar? Eu vou citar aqui 4 motivos para nós jejuarmos, 4 motivos. Primeiro, greve de fome, política ou razões pessoais. Já viu greve de fome? Nossas irmãs, a irmã Rose está ali, o Marcão está ali também, né? E esse pessoal maravilhoso, greve de fome. Tem pessoa que faz, eu já vi assim, e passei no local que estava a pessoa fazendo greve de fome, porque tinha uma determinação e um propósito político, queria resolver um problema. Eu vou ficar aqui passando fome, fazendo jejum, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Teve um rapaz, uma certa ocasião, não muito tempo atrás, talvez há uns 15 anos atrás, ele ficou acorrentado na porta do consulado americano. Ele se acorrentou e ficou ali sem comer alguns dias, porque não quiseram dar, negaram o visto norte-americano para ele ir para os Estados Unidos. Ele se acorrentou e falou, enquanto vocês não me deram o visto, eu não tiro as correntes e não vou comer, então eu vou morrer aqui e aí vai ser todo mundo culpado pela minha morte. E não é que ele conseguiu. Foi para os Estados Unidos, mas depois foi deportado, né? Veio para o Brasil, que é a terrinha dele, mas ele foi. Mas estão alguns tipos de jejuns. Esse jejum que eu estou falando é greve de fome. Ninguém aqui está sendo convidado ou estimulado a fazer greve de fome. Nós estamos falando de outro tipo de jejum. Jogos de desafio, já viram? Jogos de desafio, quem fica mais tempo sem comer, tem outros jogos que a pessoa tem que comer mais. Quem come mais hambúrguer, não é isso, João Pedro? Você já fez esse teste? Não, né? Quem come mais hambúrguer, quem come mais cachorro quente e não sei o quê. E depois, o contrário também, quem fica mais tempo sem comer. Tem isso, esses desafios, é um tipo de motivo para jejuar. Outro motivo de jejuar são os motivos medicinais, pré e pós-cirúrgico, né? Ou para dietas alimentares, é um motivo medicinal. Isso é bastante notório entre nós, porque se a pessoa vai para a cirurgia, tem que fazer em jejum, né? Porque tem que passar por processo cirúrgico, e no pós-cirúrgico também um tempo, e outras vezes para também emagrecer, né? Então ele tem que fazer um jejum, e assim outras coisas, e outros casos também. Esse é o jejum medicinal. Agora tem o quarto tipo de jejum, motivo para jejuar, é o motivo religioso. Eu falei do motivo greve de fome, jogos de desafio, medicinais, religiosos. Religiosos, alguém pensa que só crente que faz jejum. Não é. Os motivos religiosos são diversos também. Primeiro, os cristãos evangélicos, para matar a carne. Um dos motivos do jejum espiritual, o jejum dos evangélicos, principalmente daquele que professa a fé cristã, a fé de Jesus Cristo, é para matar a carne. Bíblico ou não bíblico, existe alguns outros jejuns religiosos que é para matar a carne também e que não é bíblico. Mas eu estou dizendo aqui, o que nós fazemos é o jejum para matar a carne, vai mortificando a carne. Tem até um exemplo muito clássico de a pessoa colocar um leão dentro de uma jaula e outro leão dentro de outra jaula. Para um ele começa a dar alimentação e para outro não dá. No final de alguns dias, pode passar aí 1 semana sem um comer, porque o leão não fica muito tempo sem comer, principalmente carne. Aquele que está comendo todo dia, ele está gordo, forte, né? Saudável, e o outro que está em jejum, ele começa a definhar e se deixar ele vai até morrer. E então esse tipo de jejum é um jejum que nós sabemos que é para mortificar a carne, que o cristão faz para mortificar a carne, não essa carne, mas
o homem carnal, a natureza carnal nossa, nós temos que mortificá-la. Se eu alimento a cada dia a minha vida, a minha natureza carnal, eu alimento um programa de televisão, um programa que não é bom, um programa agressivo, um programa que traz coisas terríveis e que vem danificar a minha alma, eu começo a morrer espiritualmente, porque eu estou alimentando. Ler livros, né? Tem livros aí terríveis que vai mortificando a alma da pessoa e a pessoa morre, porque ele não se alimenta de coisas boas. Então o jejum evangélico, o jejum cristão, o jejum bíblico é para mortificar a carne. A carne vai morrer, porque eu só darei para ela, para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, alimento espiritual. Cantarei hinos de louvor a Deus, lerei a Bíblia Sagrada, orarei e outras tantas coisas que eu posso fazer durante o jejum. Os judeus, eles fazem jejum também, não somente os cristãos evangélicos, principalmente pentecostais, que nós estamos falando hoje. Eles fazem jejum do dia do perdão, que é no hebraico o Yom Kippur, não é? O Yom Kippur é um dia do jejum, e é mais ou menos no mês de setembro, outubro, do calendário judaico, para nós aqui, do pôr do sol, das 17 horas, de um dia ao pôr do sol do outro dia, eles ficam sem comer e sem beber, nem água eles tomam. Então os judeus do Yom Kippur, esse é famoso, esse jejum nessa época, e mesmo aqui no Brasil, os judeus que estão aqui, eles fazem isso, né? Esse jejum, nesse dia do Yom Kippur, da expiação. Os muçulmanos também fazem jejum. Muçulmanos, eles fazem jejum total, do amanhecer ao pôr do sol do Ramadã. Ramadã é o dia religioso do calendário islâmico. Então o calendário islâmico tem o Ramadã. Esse ocorre no 9º mês. O 9º mês para ele é o calendário fixo islâmico, é o dia 273 do calendário. Dia 273 é um calendário fixo que eles têm. Então é o dia do jejum do muçulmano. Então, jejum religioso, eu falei aqui dos cristãos evangélicos, né? Nós somos pentecostais, dos judeus não cristãos, falamos aqui, estamos falando de judeus não cristãos, e também dos muçulmanos. Agora, por que jejuar? Esse é o motivo para jejuar. Motivo para jejuar, falamos 4. Agora, 4 razões para jejuar. Aí vamos entrar na nossa linha de raciocínio, visando a nossa vida espiritual. Por que jejuar? Em primeiro lugar, porque tem pessoa que faz jejum porque, não, o pastor pediu para todo mundo jejuar. Mas para quê? Eu não sei para quê. Ficar passando fome um dia, você está perdendo tempo. Então, porque aí você não está jejuando, está passando fome, não é? Então, você jejuar tem que ter um motivo. Para que jejuar? Vamos aprender em primeiro lugar, para adquirir fé. Aquele crente, aquele irmão, aquela irmã que está com pouca fé, muito pouca fé, não é? Uma pequena fé, então vai jejuar para adquirir fé. A Bíblia nos dá exemplo. Por exemplo, Mateus 17 e 18, vamos ver lá, Mateus 17 e 18, quando Jesus desceu lá do monte, né, da transfiguração, ele falou assim, Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. E o versículo 21, vamos ler também o 21, para adiantarmos, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, os discípulos estavam ali embaixo, enquanto Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no alto do monte da transfiguração, e eles não conseguiram expulsar os demônios
daquele menino que estava endemoniado lá embaixo, o pai aflito, clamando por misericórdia. Aí quando Jesus desceu, Jesus simplesmente, ele estendeu a mão e falou: sai demônio, e o demônio saiu, porque o nome de Jesus tem poder. Então nós temos que acreditar, precisamos acreditar no poder do nome de Jesus. Aí os discípulos chamaram Jesus à parte e falaram: por que nós não conseguimos? Jesus falou: olha, essa espécie de demônio aí, ele só sai com jejum e oração, só com jejum e oração. Por isso que tem pessoas que ficam endemoniadas, anos e anos e anos e anos. Endemoniados que eu estou falando, para quem não entende, é pessoa possuída por demônio, porque os demônios são milhares e milhares e milhares de demônios que existem nas regiões celestiais da maldade. Eles só habitam em corpos, eles não têm corpos, então eles entram em algum corpo que dá espaço para ele. Então os demônios, eles entram em alguma pessoa que dá espaço para ele, dá lugar para ele. Aí nós chamamos que essa pessoa ficou endemoniada, porque ela está possuída por demônio. Nós falamos sempre algumas etapas do endemoniamento. Por exemplo, a pessoa hoje ouve falar muito de depressão. Depressão é uma doença que todos nós estamos sujeitos, mas nós ouvimos falar também de opressão, é um passo um pouco mais avançado. Então depressão tem cura pela oração e cura por alguns medicamentos, e psicólogos também tratam a depressão. Muitas pessoas estão deprimidas. Agora, quando a pessoa é oprimida, então ele é oprimido pelo diabo. O diabo começa a empurrá-lo e apertá-lo na parede. Ele fica ali oprimido, sem poder sair, como nós dissemos, num beco sem saída. Então isso é opressão. O passo seguinte da opressão aí é a possessão. Então o demônio vê que aquela pessoa não teve força para repreender. Já foi dito aqui desse púlpito que nós temos algumas armas para lutarmos, as armas espirituais. Quais são as armas? Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. O diabo, os demônios, eles não resistem nessa espada. Se ele vem, você fala: sai em nome do Senhor Jesus. Use a palavra. Você está revestido também com capacete, você está, os seus lombos estão cingidos com a salvação, a sua cabeça está também totalmente coberta, os teus pés estão totalmente cobertos, porque você está caminhando aquele caminhar do verdadeiro cristão, que Paulo falou, comparando com as armaduras que existiam na época. Hoje os soldados, os militares usam outras armas. Ele usou aquele palavreado de capacete, de armadura, de cinto, essas coisas, porque era a armadura do império que dominava na época, o Império Romano. Então por isso que ele falou. Então nós precisamos pensar, precisamos estar armados espiritualmente, porque quando o diabo vier querer nos oprimir, aí nós, naquele momento da opressão, nós repreendemos, usamos as armas, eles vão embora. Nós usamos o escudo da fé, e ele não consegue nos tocar, porque lá em capítulo 6 de Efésios está dizendo lá também, que é o escudo da fé, porque ele pode lançar dardos inflamados contra nós, e eles pararão no escudo da fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Então o jejum faz-nos produzir uma fé maravilhosa, adquirir uma fé maravilhosa. Pela oração e pelo jejum nós adquirimos fé. Se você está sem fé, eu te aconselho esse item número 1. Por que jejuar? Para adquirir fé. Olha uma razão tão boa para você adquirir fé. Mas pastor, estou com
tão pouca fé. Não tenho condição, não tenho fé que isso vai acontecer. Eu não tenho fé que eu serei curado. Eu não tenho fé que eu serei curada. Eu não tenho fé que isso vai acontecer na minha vida, que eu vou adquirir aquilo que eu tenho sonhado. Eu te animo hoje, entre pelo caminho do jejum. O jejum faz você possuir fé. Quantos pode dizer amém? Amém. Possuir fé, adquirir fé. Por que jejuar? Em segundo lugar, para receber um milagre. Para receber um milagre. Em primeiro lugar, para adquirir fé. Segundo lugar, para receber um milagre. Segundo Samuel, capítulo 16, capítulo 12, aliás, versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Projete, por favor. O rei Davi jejuou para a cura do seu filho. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Ele estava em jejum. Ele jejuou para que houvesse um milagre, para que aquela criança fosse curada. Eu quero dizer para você também que muitas vezes você vai orar, vai jejuar, e Deus, Ele tem outro propósito, outro plano, para que aquilo seja resolvido de outra maneira, e você não vai ficar bravo com Deus, não vai ficar bravo com Jesus, não. Olha, eu vou orar, vou jejuar, para que o menino não morra, e nessa história, o menino morreu. A criança morreu. Sabe o que aconteceu? Davi levantou, penteou o cabelo, lavou o rosto, se alegrou e foi para a frente. Ele falou: olha, agora a fila vai andar, eu vou novamente arrumar uma outra criança. E sabe quem nasceu logo depois que essa criança morreu? Você sabe quem nasceu? Salomão. Salomão, o homem mais sábio que existiu no planeta Terra. É lógico, depois de Jesus, mas ele nasceu, aquela criança morreu, porque Deus queria dar a Davi algo melhor. Deus tem algo melhor para você, meu irmão, minha irmã. Se você pede um milagre, quem sabe não conseguiu aquele milagre, você não fica triste, porque Deus tem algo muito maior, muito melhor para você. Existe Salomão para você, existe Salomão para a nossa vida. Deus tem Salomões para nós, para cada um de nós. Receber um milagre, então jejuar para receber milagre. É bom jejuar para receber milagre. Em terceiro lugar, por que jejuar? Para obter solução de problemas. Quem não tem problemas aqui, levante a mão. Eu quero ver a mão levantar. Eu nem vou levantar. Quem não tem problemas aqui? Todo mundo com a mãozinha baixa. Todos nós temos problemas, mas existem problemas bem sérios, né? Problemas muito sérios, problemas emocionais, problemas físicos, problemas financeiros, problemas familiares. E esses problemas nós sabemos que poderão ser resolvidos se eu tomar o caminho do jejum bíblico. O jejum bíblico me ensina que para eu adquirir a vitória nesses problemas, a solução desses problemas, eu vou jejuar. Jejuar. Então você está entendendo por que jejuar? Primeiro lugar, para adquirir fé. Segundo lugar, para receber milagre. Terceiro lugar, para obter solução de problemas. Exemplo bíblico, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 3. O rei Josafá decidiu proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Veja que coisa, é um jejum coletivo. Deixa aí, meu filho, por favor. O Samuelzinho está aí? Fique esperto, meu filho. Você é recém-batizado, está alegre, né? Seu pai está ali te olhando, sua mãe, né? Que bênção, né? A gente fica feliz, não fica, Meire, ver
o filho aí trabalhando na obra de Deus, bem novinho, mas sendo usado por Deus. 2 Crônicas capítulo 20, vamos ver então versículos 1 até o 3, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, o rei Josafá, que era o rei de Judá. Então informaram a Josafá um exército enorme, olha que problemão, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Esazon Tamar, isto é, em Engedi. Versículo 3, alarmado, o rei ficou alarmado. Imagina, agora vocês ouvem falar, e eu ouço também, todo dia, falar dessa guerra lá na Ucrânia e a Rússia, não é? E a Ucrânia, aquele ovinho de galinha, né? E a Rússia, aquele monstro. Você pensa que o presidente da Ucrânia não ficou com medo? É logo que ficou alarmado. Ele está alarmado. Mas aí Josafá ficou alarmado, ele decidiu, não decidiu puxar o gatilho, não, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Então Josafá, quando viu que vinha aquele exército com 3 milícias muito grandes, e vinham, era enorme, o problema era muito grande para Josafá, para o rei de Judá, o reino de Judá, e o rei era Josafá, mas ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele aprendeu que o Deus de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, esse Deus, ele respondia através da oração e do jejum. Ele falou: meu povo, nós vamos agora, eu consultei ao Senhor Deus. Olha, meu irmão, como é bom consultar a Deus. Não faça nada sem consultar a Deus. Quando você consulta a Deus, Deus sempre dá uma direção certa, Deus sempre dá uma direção muito certeira para nós. Esta noite, nesse dia de quarta-feira, eu sei que Deus está dando direção a muitas pessoas, e os problemas cairão por terra. O grande problema, ele consultou o Senhor, ele falou: eu vou proclamar o jejum. Proclamou o jejum, e o que aconteceu? Ele ganhou a guerra daquela multidão de gente. Depois leiam todo o capítulo 20 das 2 Crônicas, é muito interessante. Ele mandou proclamar o jejum, um jejum coletivo. Em quarto lugar, por que jejuar? Para enfrentar situações difíceis. Solução de problemas é aquele de Josafá. Situações difíceis é quase sinônimo. Vamos ler Esdras capítulo 8, versículo 21 até o 23. O sacerdote Esdras proclamou um jejum para que o povo de Deus retornasse a Jerusalém. Nós conhecemos essa história. Ele estava necessitando, enfrentando situação difícil. Então, olha só o que diz aí do versículo 21 até o 23. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum. Olha, o sacerdote proclamou o jejum. Para vocês entenderem, sacerdote, bem pequeno a definição, bem reduzida a definição, mas sacerdote é aquele que leva o problema dos homens até Deus, o problema da humanidade até Deus. Quando fala de profeta, é aquele que traz a voz de Deus para os homens. Então o sacerdote está sempre intercedendo, orando por terceiros, jejuando por terceiros. Ali junto ao canal de Ava, proclamei, olha o sacerdote, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Senhor Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Versículo 22, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei,
para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, olha, o sacerdote tinha falado para o rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que os abandonam. Verso 23, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Louvado seja Deus. Esdras estava enfrentando situação difícil, então ele falou, eu vou pelo caminho, vou com esse povo, mas eu poderia pedir uma retaguarda aí, uma guarnição do exército e ao rei, e nós iríamos ficar guardados, mas eu já tinha falado que o nosso Deus, Ele tem uma mão poderosa, uma mão bondosa, que nos protege, onde quer que estivermos. Eu quero dizer para você, te relembrar essa noite, que Deus, Ele tem a sua mão estendida sobre a tua vida, a sua mão é poderosa e bondosa. O problema que você enfrenta, a situação que você passa, não é tão difícil assim, porque Deus, Ele está com sua mão bondosa, ainda esta noite estendida, para te dar vitória, e o jejum é uma arma poderosa. Você não precisa convidar mais pessoas, quem sabe, outros exércitos, outros armamentos, não, você sozinho, entra no seu quarto e fala com Deus, Senhor, Tu és o Deus que tem a mão bondosa e poderosa, e Tu irás me dar a vitória nesse caminho, e todo esse povo será protegido. Esdras, o sacerdote, ele fez isso. Então, por que jejuar? Em primeiro lugar, para adquirir fé. Segundo lugar, para receber um milagre. Terceiro lugar, para obter solução de problemas. E quarto lugar, para enfrentar situações difíceis. Irmãos, eu me coloco aqui em todos esses quatro. Quantos se colocam em todos esses quatro aqui? Pode dizer amém. Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele está presente nessa reunião de uma maneira tão forte e poderosa. Sueli, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus tem vitória na situação difícil da sua vida. Deus tem vitória para a sua família, para o seu lar, e nós sabemos que essa bênção, ela vem do trono da graça, porque Deus está com a mão bondosa estendida sobre a sua vida, e sobre a vida daquele que diz, Senhor, a tua mão bondosa é muito maior do que muitos exércitos. Você pensa que muito dinheiro vai resolver o problema, mas não, a mão bondosa de Deus é maior do que qualquer volume de dinheiro monetário. Nós sabemos que a mão bondosa de Deus é maior do que qualquer médico, cirurgião, ou casos, quem sabe, dos mais difíceis possíveis para a medicina. A mão bondosa de Deus está para nos dar fé, e hoje nós adquirimos fé, recebemos um milagre, nós recebemos solução de problemas, e recebemos também solução para situações difíceis. Existem alguns jejuns que são reprovados por Deus. Não poderia terminar de esse pequeno estudo falando sobre alguns jejuns que são reprovados por Deus. Primeiro, jejum para fazer o mal. Porque tem pessoa que jejua para fazer o mal. Vocês sabiam disso? Tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 12. Atos, capítulo 23, versículo 12. Os judeus, olha só, fizeram um jejum com a intenção de matar o apóstolo Paulo. Olha só, na manhã seguinte, judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam. Olha só que jejum terrível, malvado contra o apóstolo de Deus. Não comeriam nem beberiam enquanto não matassem
Paulo, mas graças a Deus que a mão bondosa de Deus estava sobre a vida de Paulo e ele não morreu. Os judeus fizeram jejum e quem sabe alguns deles até morreram de fome, mas Paulo continuou vivo, pregando que o evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós fazemos isso hoje, essa noite. Jejum para fazer o mal, Deus condena. Segundo lugar, jejum para fazer exibições. Ninguém aqui estará na campanha Uma Vida Mais Que Abençoada fazendo exibições. Olha, Vilma Eurípides, eu jejuei 3 dias e 3 noites, estou aqui que não aguento, com as pernas bamba, mas para que jejuou? Né? Qual o motivo do jejum? Então, o jejum que não agrada a Deus é aquele que a pessoa faz para se aparecer. Eu li no início ali, Mateus capítulo 6, versículo 16, 18, olha só, os fariseus e judeus gostavam muito desse tipo de jejum. Mateus 16, 16, 18, versículo que eu li no início, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Leia o versículo 16 e o 17 antes também, vamos lá, 16, 17, quando jejuarem, não mostram aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, e aí o demais que eu li. Então, quando você estiver jejuando, não precisa falar para ninguém, tocar trombeta para ninguém, venha bem arrumadinho. Tem aquela pessoa, eu já vi isso acontecer, irmão, infelizmente, em outro tempo, graças a Deus, que Deus me tirou disso, a pessoa chegar e falar, olha, ele desamarrou a bainha da calça, né, tirou como é que chama, a linha da bainha da calça, para o cabelo todo arrepiado, aquela barba por fazer, e com a biblinha assim, debaixo do braço, e no peito, dizer, olha, eu estou jejuando já uma semana, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. Eu fiquei olhando para aquilo, estou dizendo de um caso, eu vi vários deles, porque querem demonstrar muita santidade exterior. Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o interior do nosso coração, e aquele Senhor, ele não adquiriu a bênção que ele precisava, e que ele queria, que ele almejava, com toda a santidade manifesta exteriormente, mas as exibições que os judeus faziam, o nosso Deus, ele está dizendo hoje, eu vejo em secreto, eu vejo dentro do teu coração. Concluindo que o nosso horário está esgotando, número 1, um único jejum, entretanto, não é uma ferramenta, resolve tudo. Porque a pessoa pode pensar, não, agora eu vou fazer jejum, pronto, está resolvido o problema. O jejum não é uma ferramenta, resolve tudo. É bom entendermos isso. Em segundo lugar, assim como você precisa fazer bastante ginástica para fortalecer os músculos do seu corpo, você precisará de tempo para fortalecer os músculos ou o músculo do jejum espiritual. Que tem pessoas que falam, não, vou fazer um jejum. Eu já vi muita gente que falei, pastor, viu, pastor Wagner? Eu já ouvi falar isso. Eu vou pregar domingo, vou jejuar. Sábado, eu vou pregar domingo e sábado vou jejuar. Mas esse jejum, ele vai passar fome, capaz de desmaiar em cima do púlpito. Porque ele só está um jejumzinho, né?
para ver se Deus dá. Deus não faz adivinhar nada, você tem que estudar, que tem inspiração de Deus e ter a unção do Espírito Santo. O jejum é bom, se você tiver um exercício. Eu estou precisando fazer mais exercício. A minha fisioterapeuta, semana que vem, vai ter bastante trabalho comigo, porque eu tenho que fazer mais ginástica, né? Para você ficar com os músculos mais fortes. Mas se você fizer uma vezinha só, o que acontece, Clarinha? Você faz uma vezinha só, daqui a pouco está todo doído, né? Pele flácida, musculatura flácida, porque você fez uma vez só a ginástica. Mas o jejum bíblico é uma ginástica constante no nosso dia a dia, que nós devemos fazer, se Deus assim nos der a liberdade para fazermos, e nós temos problemas para resolver, difíceis, soluções muito difíceis para resolver. É bom que pratiquemos o jejum, mas que seja uma rotina. Em terceiro lugar, a parte do jejum e da oração trará um avivamento para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Essa prática é maravilhosa. Vamos ficar em pé para orarmos. E então eu creio que hoje nós demos uma pincelada assim rápida sobre o jejum. Tem muito mais coisa para falar, e na quarta-feira que vem vou falar alguma coisa sobre oração e voto também. Oração e voto, é importante isso aí, entendermos, né? O que é oração, como é que é o voto, como deve ser feito. Então é maravilhoso. Você que nos ouviu hoje, que está em casa, se você quiser fazer uma decisão hoje, aceitar Jesus no teu coração, e não simplesmente se martirizar, mas você ter convicção, por que você vai orar, por que você vai jejuar, por que você vai ler a Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar, você faça uma decisão na sua casa agora, levante a sua mão dizendo: eu quero. Se aqui no templo tem alguém que quer receber Jesus no coração, para que a tua vida seja mudada para melhor, eu quero orar por você também, e você será mudado e transformado. E Deus, Ele traz para nós a advertência de oração e do jejum. Teremos aí durante toda a campanha oração e jejum, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, que bom estarmos na Tua casa. Louvamos o Teu nome, enaltecemos o Teu nome. Ó Pai, eu te agradeço pela Tua palavra que foi ministrada esta noite, pelas canções lindas que ouvimos. Ó Pai, pela ministração da Tua palavra, eu sei que alcançou vidas. Nós sairemos daqui hoje cientes de que temos razões para jejuarmos e orarmos. Uma das razões é para adquirirmos fé. Outra razão é para que nós estejamos também vencendo as dificuldades maiores que vêm contra nós, soluções de problemas. Nós também queremos, Senhor, te agradecer, porque aprendemos hoje que na oração e no jejum nós fortaleceremos a nossa vida espiritual, de tal maneira que nenhum exército com maior armamento que pode existir, nenhum poder bélico ou político pode ter maior poder do que a mão bondosa do Deus poderoso que Tu és na nossa vida. A Tua mão está sempre estendida sobre nós. Que hoje saiamos daqui debaixo dessa mão protetora e abençoada, debaixo da Tua proteção. Nós rogamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.